Olá, meu aluno da Escola da Prevenção, aqui é o Herbert Bento. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Bem-vindo a mais essa videoaula, onde nós vamos responder a uma perguntinha que eu tenho certeza que muitos prevencionistas não sabem responder. Você sabe o que é ponto de fulgor? Muito bem, nessa aula de hoje você vai aprender de uma vez por todas o que é isso. Qual é o objetivo dessa aula de hoje? Entender o que é ponto de fulgor, diferenciar inflamável de combustível segundo a NR20, conhecer o objetivo da NR20. Bom, esse primeiro objetivo a gente já vai matar logo, tá? Vamos ler juntos aqui o que diz o item 1 da norma NR20, só para você se situar dentro do nosso contexto da segurança do trabalho, de por que a gente está abordando esse tema de ponto de fulgor. Vamos ler juntos aqui. Esta norma estabelece requisitos mínimos para a gestão da segurança e saúde no trabalho contra os fatores de risco de acidentes provenientes das atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis. Bom, e aí, pessoal, lá na NR20, ele vai dar um critério para distinguirmos entre líquido combustível de líquido inflamável. Vamos ler quais são esses critérios. Um líquido ele é considerado combustível segundo a NR20 se ele possuir um ponto de fulgor acima de 60 graus Celsius e menor que 93 graus Celsius. E ele é considerado um líquido inflamável se ele possuir um ponto de fulgor menor ou igual a 60 graus Celsius. Mas aí fica a pergunta, afinal de contas, o que é ponto de fulgor? E foi exatamente por isso que eu decidi montar essa aula de hoje. Tá legal? E é isso que a gente vai começar a entender a partir de agora. Mas primeiro a vinheta. DJ, solta a vinheta. Muito bem. E não se esqueça que logo aqui embaixo desse vídeo tem um campo de comentários. Então, por favor, assim que você terminar de ver, vai lá, deixa o teu comentário, deixa o teu elogio, a sua sugestão, porque esses comentários são muito importantes para a gente. São eles que, na verdade, motivam a gente para continuar fazendo o nosso trabalho. Tá legal? Então vamos lá. Antes de você entender o que é o ponto de fulgor, eu vou explicar para você rapidinho, em 30 segundos, o que é o triângulo do fogo, tá? Gente, o fogo, ele é uma reação química que a gente pode dar o nome de combustão, tá legal? Para acontecer essa reação química conhecida como combustão, é necessário ter três coisas, e é por isso que a gente chama de triângulo, né? O triângulo não tem três pontas? Então, para termos a combustão, é necessário termos três componentes. Quais são esses componentes, pessoal? Combustível, oxigênio e um catalisador. Exemplos de combustíveis, por exemplo, o álcool, a gasolina, o carvão, são exemplos de alguns combustíveis. São eles que vão, na verdade, se inflamar. Oxigênio. O oxigênio, ele está presente no ar que respiramos. O ar que nós respiramos é uma mistura, principalmente de nitrogênio e oxigênio, e a proporção de oxigênio no ar é de aproximadamente 21%. E o catalisador, ele é a faísca, a chama, que vai dar início à reação de combustão. Então, toda vez que você está na sua cozinha preparando o seu almoço, o seu jantar, você está fazendo uma reação química, onde o gás de cozinha, em contato com o oxigênio, vai gerar calor, que é um dos subprodutos dessa reação. Então, a reação de combustão é uma reação que gera calor, e é esse calor que faz com que você possa preparar os seus alimentos. Além da geração de calor, a gente tem também como subprodutos monóxido de carbono, dióxido de carbono, por exemplo. Então é por isso que a gente fala que a queima dos combustíveis fósseis, né, derivados do petróleo, eles são também responsáveis pelo aquecimento, né, da atmosfera, uma vez que você tem a geração de monóxido de carbono e de dióxido de carbono. São os subprodutos dessa reação de combustão.
Bom, mas o que você precisa para entender a questão do ponto de fulgor é entender que para termos o fogo é necessário ter combustível e oxigênio. E é disso que a gente vai falar daqui para frente. Bom, em relação ao ponto de fulgor, vamos pegar como um exemplo, para você visualizar e entender melhor a nossa aula, vamos pegar o álcool etílico, tá? O álcool etílico você conhece bem, foi por isso que eu escolhi essa substância para você visualizar e entender essa questão do ponto de fulgor. O álcool etílico ele existe no mercado, nas farmácias, em diferentes concentrações. Essa aqui embaixo que você está vendo é a molécula que representa a fórmula química do álcool etílico, tá legal? Muito bem. Agora imagina, né? Imagina que você vai pegar o álcool etílico e vai colocar num recipiente fechado, onde nessa parte azul que você está vendo aqui está representado o líquido e na parte branca está representado o vapor. Então a gente tem dentro desse volume fechado, dentro dessa área fechada, a gente tem uma fase líquida e uma fase vapor, tá? Essas moléculas do álcool etílico que estão aqui em cima, elas estão presentes tanto na fase líquida quanto na fase vapor. E essas moléculas elas podem migrar. Você tem a molécula andando aqui pela fase líquida, de repente ela pode ir para a fase vapor. E uma vez na fase vapor, ela pode de repente ter um contato aqui com a fase líquida e voltar para a fase líquida. Esse movimento a gente chama de equilíbrio entre a fase vapor e a fase líquida. O que acontece é que com o aumento da temperatura, mais moléculas vão sair dessa fase líquida e ir para a fase vapor. À medida que você aumenta a temperatura desse nosso recipiente, as moléculas começam a ficar mais agitadas, mais nervosinhas. E aí elas vão se movimentando mais. E o que acontece é que mais moléculas saem dessa fase líquida para a fase vapor, aumentando a concentração da nossa substância aqui na fase vapor. E a gente já viu lá no triângulo do fogo que um requisito para a combustão é exatamente termos uma mistura ideal entre as moléculas do combustível na fase vapor e o oxigênio. Fora desses limites, não há combustão. Se a gente tiver poucas moléculas do combustível aqui e muito oxigênio, não vai ter combustão. Por outro lado, se a gente tiver baixo teor de oxigênio, também não teremos combustão. Então existe uma faixa ótima. Então observa, à medida que eu vou aumentando a temperatura dessa nossa substância e vou gerando mais moléculas na fase vapor, aumenta-se a chance, né, a probabilidade da gente ter uma mistura ideal, que aí já será uma mistura considerada inflamável. Então, pessoal, o ponto de fulgor, o que é o ponto de fulgor? Ele é uma temperatura. É uma temperatura que vai fazer com que eu tenha essa mistura ideal na fase vapor. Então é a temperatura mínima que vai gerar uma mistura ideal entre o vapor combustível e o oxigênio para gerar a combustão. E quanto menor for essa temperatura, mais fácil será se ter uma mistura idealmente combustível. Logo, mais perigosa é a substância. Quanto menor for a temperatura do ponto de fulgor, mais perigosa é a substância. Tudo bem? Então, pessoal, com isso ficou fácil da gente entender o que é o ponto de fulgor. É uma temperatura que vai fazer com que eu tenha uma mistura ideal na fase vapor para gerar a reação química da combustão. Tudo que vai faltar para ter, uma vez que você já tem aqui a mistura ideal entre o combustível e o oxigênio, o que falta então para a gente ter o fogo, para a gente ter a reação química? Falta o catalisador, que pode ser uma faísca, ok? Uma chama. Simplesmente o catalisador é aquilo que dá início à reação. Então a simples presença de uma faísca aqui vai fazer com que isso se inflame. Essa inflamação, essa reação da combustão vai gerar muito calor e esse calor então será suficiente para, sem a necessidade de um novo catalisador, se manter a reação do fogo em progresso, até que se elimine todo o combustível. Tudo bem? Então, pessoal, exemplos de alguns pontos de fulgor que eu peguei na literatura, por exemplo.
O álcool combustível hidratado, que é aquele combustível do carro, né, o álcool combustível hidratado, ele tem um ponto de fulgor de 15 graus Celsius. A gasolina tem um ponto de fulgor negativo, olha, abaixo de zero, menos 43 graus Celsius, ou seja, é um líquido, é uma substância, desculpe, muito inflamável. A acetona, também, ó, menos 18 graus Celsius. E o benzeno, também combustível com ponto de fulgor em 42 graus Celsius. Se você quiser encontrar o ponto de fulgor de elementos químicos, né, de inflamáveis que existem na empresa onde você trabalha, é só você digitar no Google assim, ó, ponto de fulgor, e você coloca o nome do agente químico para você encontrar o ponto de fulgor. Tudo bem? E aí você poder comparar com outros mais comuns. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui na nossa Escola da Prevenção. Não se esqueça, vai aqui embaixo agora e coloca o teu comentário, faz aí um elogio, uma crítica, uma sugestão, coloca a tua dúvida, porque esse teu comentário é muito importante, é o que dá energia para a gente manter o nosso trabalho. Tá legal? Grande abraço e até a próxima!